Os olhos não reconhecem o contorno das coisas, disse certa vez o grande Leonardo da Vinci. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal conduzido por mim, seu anfitrião, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte pela USP, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Arte e da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema. Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, já vai logo assinando, inscreva-se, compartilhe, deixe o seu joinha, badalhe a sineta, faça todo aquele ritual para a gente educar o algoritmo de maneira que ele entenda que esta teia de ideias é relevante para mais gente que, como você, chegou por aqui. Muito bem, no vídeo de hoje eu preparei uma mini aula sobre algo que ainda é muito intrigante, tanto para estudiosos, professores, pesquisadores, quanto para alunos que estudam arte, seja a estética, seja a própria história da arte, seja o fazer artístico. Eu estou falando da obra Mona Lisa, o quadro que até hoje levanta tantas especulações a respeito. Há quem diga que essa obra permaneceu inconclusa, há quem diga que esta obra foi danificada pela ação do tempo e há quem diga que Leonardo da Vinci simplesmente ignorou a encomenda que ele recebeu, ignorou o seu cliente e pintou aquilo que ele quis pintar. Pois então, nessa pequena aula que eu preparei para a gente poder mostrar alguns aspectos da Mona Lisa, que são pouco explorados inclusive, nós vamos desmontar algumas partes desta famosa imagem e entender o que de fato está por trás do ponto de vista das técnicas desenvolvidas dentro do Renascimento, esse período da história da arte que compreende ali do século XV até grande parte do século XVI e que revolucionou o fazer artístico e magético de maneira irremediável. Todos os movimentos seguintes devem algo ao Renascimento, que nos ensinou principalmente como domesticar a ilusão de ótica, não é? O ponto de fuga, a perspectiva, as proporções e assim por diante. Vamos lá então desmontar essa obra e entender algumas coisas que estão por trás dela? Muito bem, meus caros e minhas caras, vamos lá para esta mini aula sobre a Mona Lisa, ou a Gioconda, como também é conhecida, obra de Leonardo da Vinci, que disse essa frase que eu já mencionei no começo, né? Os olhos não reconhecem o contorno das coisas. Leonardo da Vinci, que viveu de 1452 a 1519 e era um polímata, não é? Um polímata é alguém que tem pleno domínio sobre vários assuntos em várias áreas do conhecimento diferente. Era muito comum que estes homens do passado fossem polímatas, porque não havia ainda uma separação muito clara entre aquilo que era filosofia, ciências naturais, retórica, enfim, os campos do conhecimento que eram muito caros a estes sábios desta época. Leonardo da Vinci, sem querer entrar muito na biografia dele, era alguém que pesquisava em todos os campos. Ele desenvolveu armas militares, ele desenvolveu alguns protótipos de maquinário que só ficariam de fato viáveis muitos séculos depois. O helicóptero é um deles, né? Ele já trabalhava com essa questão do voo humano, né, do homem poder voar. Ele também era poeta, ele pintava, desenhava, né, era especialista em anatomia, costumava dissecar corpos para ver como é que os músculos eram realmente. Ele também chegou a fazer algumas experiências com aquilo que seria fotografia muito tempo depois, a exemplo do que até os árabes já faziam no século XIII, séculos XII, XIII, por aí.
tá? De qualquer maneira, como vocês estão vendo aí a nossa querida Mona Lisa, o que parece na realidade uma imagem simples de uma mulher ou um ser andrógeno, né, como muita gente diz, e a gente vai entender que talvez ela não fosse uma figura andrógena quando pintada originalmente, mas de qualquer maneira, para além desta moça que está aí posando para o pintor, nós temos alguns indícios de que Leonardo da Vinci usou esta pintura para fazer grandes experiências quanto à própria natureza ótica da obra de arte e como o espectador se comportaria diante de uma obra que tem esses procedimentos, esses truques que fazem com que a Mona Lisa seja até hoje quase que uma figura viva quando nós a admiramos, seja, né, no tableau que fica lá no Museu do Louvre hoje em dia, seja numa imagem como esta retirada dos livros de história da arte. Então, para compreender a natureza desta pintura e todos esses experimentos que Leonardo da Vinci nos propõe a partir dela, é importante a gente conhecer um pouco a respeito da evolução das técnicas de pintura empreendidas pelos renascentistas, tá certo? Então vamos lá dar uma olhada primeiro aqui numa declaração daquele que é considerado o pai da crítica e da história da arte, Giorgio Vasari. Todos os livros que eu cito aqui no canal estarão disponíveis no link único aqui embaixo, e o Giorgio Vasari diz o seguinte, ó: para Francesco del Giocondo, que era um nobre ali da região onde vivia Leonardo da Vinci naquele momento, em Florença, né? Leonardo da Vinci viajou muito, então ele estava a hora em Florença, a hora em Nápoles, depois em Roma e assim por diante. Mas para Francesco del Giocondo, Leonardo produziu o retrato da Mona Lisa, sua esposa, né? Esposa do Francesco del Giocondo. E depois de trabalhar nele por 4 anos, deixou inacabado. Era uma característica do Leonardo da Vinci. Poucas são as obras que ele de fato recebeu por encomenda e terminou. Ele tinha esse costume de ir deixando, enfim, né? E pode ser visto em Fontainebleau, nessa época em que o livro foi escrito. Hoje em poder do rei Francisco. Inclusive o rei Francisco, há histórias de que o rei Francisco deixava este quadro de Leonardo da Vinci no banheiro dele. A gente tem que entender que isso não era depreciativo, porque as obras de arte de um palácio real eram espalhadas por todas as dependências, tá? Aqui Leonardo reproduziu todos os detalhes que podem ser pintados com sutileza. Os olhos têm o brilho e a umidade, enquanto ao redor deles estão os cílios e todos os avermelhados tons que não podem ser reproduzidos sem muito zelo. As sobrancelhas não poderiam ser mais naturais, pois representam a forma como o cabelo cresce na pele, mais espessos em alguns lugares e mais finos em outros, acompanhando os poros. O nariz parece real com suas lindas narinas rosadas e macias, a boca com sua abertura unindo o vermelho dos lábios à carne do rosto. Poderia ser real e não tinta. Então tá lá no The Life of Artists, página 294 do Giorgio Vasari. Agora olha que interessante, ele está falando aqui dos cílios, né, da sobrancelha, do rosáceo ali nos lábios da Mona Lisa, né? E se a gente voltar para a imagem da Mona Lisa aqui, a gente vai ver que não tem nada disso, né? Então já tem algo bastante estranho aí. Por quê? Porque conforme disse comumente aí no rastreio, né, fazendo um rastreamento da Mona Lisa ao longo dos séculos, a gente vai descobrir que a Mona Lisa passou por uma série de percalços que poderiam ter danificado a obra, sendo levada de lá para cá, de cá para lá, exposta à luz, à revelia do próprio pintor, colocada numa galeria, colocada em outra. Então isso poderia ter inclusive danificado o resultado que ele havia conseguido quando pintou originalmente, que para nós hoje já não chegou, porque quando a gente olha para a Mona Lisa, ela não tem nem sobrancelhas, nem cílios, e os lábios, eles são quase da cor natural da pele, tá bom? Agora vamos lá!
Se a gente olhar para a estrutura da pintura da Mona Lisa, a gente vai perceber que o Leonardo da Vinci aqui já estava empregando de maneira bastante sofisticada algo que se tornou comum e corrente no Renascimento, que é o domínio, sobretudo, da perspectiva. Quando nós comparamos uma imagem, né, uma pintura medieval, ou mesmo uma pintura bizantina que já era bastante sofisticada, e comparamos com uma obra renascentista, nós vamos perceber que o que salta à vista é esse teor de naturalidade conseguido justamente pela perspectiva, como se a nossa visão de fato estivesse olhando para uma grande sala, para uma grande paisagem e assim por diante. E é importante a gente olhar aqui para esse afresco, Trindade Sagrada, de Masaccio, né? Masaccio, que viveu de 1401 a 1428, é considerado aquele que dominou a perspectiva como forma de ilusão ótica por parte do espectador de uma obra, no caso deste afresco, né? E um afresco, só retomando, né, para aqueles que não sabem, afresco são pinturas feitas em grandes painéis diretamente na parede, em que se passa uma camada de gesso e enquanto o gesso ainda está molhado, a pintura então é feita por sobre esta primeira camada e quando seca fica com este aspecto bastante interessante. Quando nós olhamos a Trindade Sagrada aqui, que era, no mais das vezes, né, um assunto recorrente ali neste período, ou seja, as cenas da Paixão de Cristo, as cenas bíblicas, nós vamos ver então aí a crucificação de Cristo, amparado por um Deus que está ali em cima e acompanhado ali pelas figuras que estão embaixo, né, Nossa Senhora e outras figuras santas, sacras, que estão ali acompanhando este momento da crucificação, que provavelmente tem a ver com a elevação de Cristo, já que temos um Deus ali. E quando nós olhamos para esta imagem, nós vemos que existe em algum ponto aqui, né, algum lugar dessa imagem, tem um ponto de fuga que faz com que a gente expanda o campo da nossa visão para conseguir detectar a perspectiva, dando para nós essa noção de profundidade e de vida para a obra, não é? Tanto é que existe inclusive alguns modelos aí que foram introduzidos por Masaccio, por Giotto, né? Giotto de Bondone, tem um vídeo aqui no canal a esse respeito, procedimentos estéticos, procedimentos técnicos, que vão dar essa vida mais robusta à obra em que nós estamos enxergando. E uma delas, sem dúvida alguma, é a composição em forma de triângulo, que é muito presente neste tipo de obra deste período. Portanto, se nós olharmos a disposição das figuras aqui e como elas estão colocadas no cenário, a gente consegue traçar triângulos aí quase perfeitos, triângulos perfeitos, que nos mostram como os pontos principais da pintura são unidos de maneira que o espectador vá olhar para essa obra usando de uma visão centrípeta, ou seja, das bordas da imagem para o centro. Tudo que é importante para o espectador está centralizado seguindo este modelo de triângulo. Outra coisa importante também, usado aqui por Masaccio, é o próprio ponto de fuga. Veja que a base sobre a qual estão as figuras, nestas figuras humanas nesta imagem, pode ser considerada aí o traçado de uma linha de onde sai o ponto de fuga, que então vai em direção à parte superior da obra, e neste sentido cria-se aí este arco que pode facilitar para o pintor o traçado da perspectiva. Ainda sobre o triângulo, não é? Nós temos aqui de novo outra imagem bastante importante, que é a Madonna do Prado, de Raffaello Sanzio, né? Pintada em 1506, em que nós vemos aqui de novo tudo que é importante em termos de assunto da imagem, aquilo que o pintor quer que o espectador despenda a sua atenção e contemple com mais atenção, fica dentro desse traçado triangular,
que na verdade, como eu disse, é o índice aí da visão centrípeta, diferente, por exemplo, de um Caravaggio, que eu já falei aqui, inclusive, no canal também, tô deixando no card para vocês darem uma olhada. Ele se utilizava de uma visão centrífuga, ou seja, os quadros do Caravaggio, eles não têm bordas, né? Você olha para aquele assunto principal no centro e depois você consegue facilmente imaginar aquela cena se expandindo para além dos limites da tela. E o mesmo acontece com a nossa querida Mona Lisa, veja aqui, não é? Ela também obedece justamente esta composição em triângulo, só que o Leonardo da Vinci aqui vai colocar outros elementos importantes, outros recursos técnicos importantes, aperfeiçoados nesse momento do Renascimento, para dar ao espectador algum tipo de impressão a qual ele não estava acostumado na época. E é só também a gente olhar um modelo muito interessante nesse período renascentista, que é a composição, o modo como a figura humana é retratada. Tanto aqui em Rafael Sanzio quanto em Leonardo da Vinci, nós temos aquilo que chamamos de esboço do rosto em 3/4, ou seja, a figura ela não é vista nem de frente nem de perfil, o rosto não é visto nem de frente nem de perfil, mas em 3/4, né? Meio que de lado, assim, mas também dando a nós a oportunidade de conhecer as feições de frente. Isso é uma característica também muito importante do Renascimento, sobretudo para cortar relações com os ditames mais antigos da pintura, da técnica da pintura, como, por exemplo, a gente vê nesse retrato de Federico de Montefeltro, né, e sua esposa, pintado por Piero della Francesca, pouco antes, né, no século XV, que obedece àquilo que era muito a voga do momento, que era pintar autoridades de perfil, obedecendo na realidade aquilo que vinha como herança do Império Romano, que era representar o rosto do imperador, o rosto do César, sempre de perfil, sobretudo nas moedas e na numismática, né, daquele período. Então, este rosto de perfil das autoridades e, enfim, né, das musas e assim por diante, vai sendo substituído por este tipo de abordagem, que é justamente o 3/4, tá? E quanto à técnica de Leonardo da Vinci, para poder criar um efeito muito maior nas suas obras, a gente precisa compreender um pouco sobre o procedimento dele quando começava, inclusive, a montar o pano de fundo sobre o qual ele pintaria a sua obra, né? Aqui nós temos, por exemplo, um recorte. Vamos imaginar aqui que a tela do Leonardo da Vinci foi colocada deitada numa mesa e com uma câmera de altíssima resolução e muito microscópica mesmo, pudesse fotografar de uma maneira eficiente cada camada impressa sobre a tela. E isso aqui é justamente um recorte de uma dessas imagens da tela pintada por Leonardo da Vinci, uma tela qualquer aqui, não necessariamente a Mona Lisa, mas que mostra justamente qual é o procedimento que ele usava. Então, em primeiro lugar, sobre a tela, sobre o retábulo, né, fosse a madeira ali, como se fosse o retábulo em que ele vai pintar, né, o plano reto, nós temos primeiro uma base branca, como vocês podem ver na parte inferior da imagem, toda branca, que é, né, como se ele estivesse encapando esta superfície sobre a qual ele vai aplicar as outras camadas de tinta. Em segundo plano aí, logo um pouquinho mais escuro aqui em cima, nós temos aquilo que ele chamava de imprimatura, que é de fato onde ele vai começar a aplicar as cores e os matizes ali das cores, a matização das cores que já fazem parte da imagem que ele vai compor, tá? Em seguida, nós temos uma segunda base, para receber e refletir a luz sobre as outras camadas, ou seja, a segunda base, que é essa um pouco mais escura ainda, em terceiro aqui, de baixo para cima, já é uma base em que ele vai imprimir, né, quer dizer, vai usar para receber a luz
e expandi-la por toda a superfície, dando então a luminosidade necessária, a luminosidade que ele quer para esta obra, tá? E depois nós temos aqui a camada escura e demais cores, tá? Que é a de cima. Vejam que nessa camada mais escura, quer dizer, um pouco mais esverdeada em cima, nós temos inclusive os pequenos fragmentos do material usado para se conseguir na época as cores, né? Quer dizer, os tons de cores. Porque naquela época o pintor ele também era aquele que pesquisava formas de se misturar elementos químicos e elementos naturais para se chegar a tonalidades. Por exemplo, o vermelho era conseguido com uma espécie de inseto, né, que era amassado e misturado ali com aquilo que eles usavam como se fosse o solvente da época para poder conseguir o tom. Às vezes eram pedrinhas, né, citrino, algumas pedras, etc., moídas e depois misturadas nesse tipo de solvente que era usado na época também. E como esta imagem é muito microscópica, a gente consegue ver os fragmentos dessas pedrinhas que foram aí maceradas para se chegar ao tom que ele queria, né? Então aí a gente já vai ver que o Leonardo começa a imprimir a sua técnica, que são pinceladas pequenas, lentas, que levaram anos e foram aplicadas de formas irregulares, dando aparência real à pele. Então ele não tinha muita pressa para se chegar ao resultado que ele queria. E ao aplicar as pinceladas, né, de uma maneira um pouco mais irregular, ele conseguia, de alguma forma e de maneira quase inédita naquela época, revolucionária, trazer o aspecto natural da pele. Quando nós olhamos para a pele de alguém, nós vemos as próprias imperfeições, sejam rugas, sejam cicatrizes, marcas ou os poros, né, os próprios poros. Este efeito era conseguido a partir da irregularidade das pinceladas. Leonardo da Vinci também, como muita gente sabe, é responsável por duas técnicas que se tornaram canônicas dentro da história da arte, que é o chiaroscuro, ou seja, o claro escuro, né, essa modalidade que existe entre partes da imagem que são mais claras e parte da imagem que acaba sendo mais obscurecida, justamente para mostrar a incidência da luz de uma maneira mais fiel à natureza, e o esfumato, né, o esfumato, que era aplicar a tinta mais escura e depois, com algum tipo de, ou algodão, ou então o próprio pincel, e ali meio que borrando essa parte que está pintada de maneira chapada para dar maior naturalidade também. Como tudo isso se aplica à nossa Mona Lisa? Vamos dar uma olhada aqui então primeiro num close do rosto dela. Lembrem-se que o Vasari agora há pouco ali estava falando sobre os cílios, a sobrancelha, a cor dos lábios, e aqui a gente não tem nada disso. Provavelmente porque a pintura sofreu um desgaste, como eu disse, ao longo do tempo, que fez com que esses detalhes se apagassem. Porém, quando a gente olha para as técnicas que o Leonardo da Vinci vai empregar, nós conseguimos detectar aqui algumas delas, sobretudo no que diz respeito à pele, não é? Aquela irregularidade da pele, o chiaroscuro, o esfumato aqui na testa da Mona Lisa, que vai fazer com que a luz fique oscilando. Nós olhamos para a imagem e a luz nunca é chapada, ela tem essa oscilação que vai, né, se deslocando para o quarto de sua face que não está sendo mostrada, né, do perfil dela. Também aqui nós temos uma técnica que o Leonardo vai empregar, né, empregando essas técnicas das quais eu falei, ele vai pintar os olhos da Mona Lisa de maneira que, numa posição e com uma técnica de pintura, que quando ela está ali pendurada, né, numa parede, num pôster ou mesmo a obra original que está no Louvre, quando nós nos deslocamos em frente à imagem da Mona Lisa, parece sempre que ela está seguindo a gente com os olhos, justamente pela posição e por esse amálgama de mistura de cores que o Leonardo vai trabalhar com o esfumato e com o chiaroscuro. Inclusive muita gente, né, já chegou a me dizer que nunca tinha percebido o detalhe deste véu, né, que está na cabeça da Mona Lisa, que é pintado de maneira bastante sutil, quase que imperceptível, se você olha de maneira muito rápida ou descuidada.
O mesmo se aplica à boca da Mona Lisa e ao nariz da Mona Lisa. Essa delicadeza, essa sutileza com as pinceladas e com o esfumato fazem com que o rosto não nos mostre o contorno das formas, como eu falei no começo, citando o próprio Leonardo. Quando nós olhamos para algo, nós não olhamos o contorno das coisas, seja uma figura humana, seja um objeto, seja a própria natureza. Nós não olhamos para o contorno, mas para o conjunto. Isso depois, mais lá para frente, vai ser desenvolvido na forma de Gestalt, na forma de fenomenologia. Eu tenho vídeos sobre fenomenologia aqui no canal também, para vocês compreenderem melhor, mas aqui no século XVI é completamente revolucionário que estas técnicas do esfumato e do chiaro escuro deem uma noção de conjunto, como não era dada na época, não é? Olha lá a boca da Mona Lisa, então, já mais perto. Claro que a resolução aqui não é tão perfeita, mas dá para ter essa ideia de como as formas acabam se amalgamando, formando aquilo que seria quase uma naturalidade de uma anatomia humana, conforme nós vemos ao vivo, não é? E aqui os olhos também e o nariz, como eu falei para você. Vamos passar aqui então para o próximo detalhe desta imagem, é a composição em triângulo do colo da Mona Lisa, do tronco desta mulher, né? Feito novamente aí, né? Reforçando o triângulo, a forma triangular, que é o que vai fazer o espectador concentrar-se das bordas para o centro, olhando o colo da Mona Lisa e, de novo, toda a técnica empregada por Da Vinci na delicadeza de uma mão sobre a outra, de alguém que está tranquilamente posando para o seu pintor, para o seu artista. Claro que a gente também tem que chamar a atenção para o próprio detalhe das roupas que ela usa e do cabelo. Veja os cabelos, né, meio que ocultados pela escuridão da luz no colo dela, principalmente nas laterais, ou seja, nos braços, e nós vemos aí essa mistura da roupa com os cabelos e tudo, fazendo com que nós desçamos o nosso olhar para encontrar as mãos da Mona Lisa aí repousadas uma sobre a outra de maneira delicada e de maneira impressionantemente realista, tá bom? Em seguida, eu quero mostrar para vocês o cenário que Leonardo da Vinci pintou, né, para esta Mona Lisa. Ocorre que, se nós fizermos uma análise do cenário, a gente vai perceber que não existe muito assim um compromisso de realidade com o fundo. Com a frente, né, com o primeiro plano, sim, claro, mas com o fundo parece que Leonardo quis fazer uma coisa um pouco mais etérea, um pouco mais assim impressionista, tá? De maneira que nós prestemos atenção, sobretudo, no primeiro plano, como eu falei. Só que existe uma técnica aqui que o Leonardo usou no fundo que não faz dele simplesmente decorativo ou simplesmente contingente para esta imagem. Ele tem um papel muito importante, e o papel mais importante aqui é a linha do horizonte. Se nós pegarmos os dois lados da Mona Lisa, nós vamos ter isso aqui. De um lado nós temos um cenário que ele é mais escuro, ele é mais embaçado, ele puxa um pouco mais para os tons de verde e às vezes azulados, né? Como eu falei, deixando um pouco mais etéreo, e a linha do horizonte muito bem traçada, só que do outro lado da Mona Lisa, essa linha do horizonte não coincide com a continuação, né? Se olhamos para a esquerda da Mona Lisa, segundo o nosso ponto de vista, a linha vem seguindo e ela tem uma pequena quebra, um desnível na direita da Mona Lisa, tá? Olha aqui, ó, inclusive eu até tracei uma linha vermelha aqui para que vocês compreendessem que justamente não há uma simetria. Foi um erro do Leonardo? Ele estava muito apressado e acabou calculando errado? Não. Na verdade,
esta é uma forma de imprimir na obra um certo aspecto cinético. Lembra do olho que eu falei agora há pouco? Quando nós olhamos para a Mona Lisa, dependendo do movimento que fazemos de um lado para o outro, parece que ela está nos seguindo com os olhos. E parece que a pintura também vai se alternando, a cena vai se alternando dependendo do ângulo que nós olhamos para ela. Isso é uma ilusão de ótica testada por Leonardo da Vinci, quando ele quebra a linha do horizonte, ou seja, a simetria da linha do horizonte. Se a gente colocasse essa linha do horizonte exatamente igual de um lado e de outro, formando uma linha contínua, nós teríamos algo como isso. Olha só, parece uma Mona Lisa pintada por Picasso, não é? Mas aqui eu acertei a linha do horizonte e vocês veem que há um desnível na imagem. Quando esta imagem ela tem unidade na nossa frente, mas o fundo está em desnível, também isso contribui para o caráter cinético da imagem. Parece que essa mulher realmente está viva, parece que nós estamos assistindo a esta mulher na nossa frente. Veja que interessante, hein? E o cinema só ia surgir no século XIX, aliás, finalzinho do século XIX. E aí, minha gente, eu quero, para poder fazer um amarrado aqui disso que eu acabei de falar, eu quero mostrar para vocês algumas investigações feitas por especialistas e por grupos de pesquisadores que chegaram a fazer aí um escaneamento, né, em raio-x da Mona Lisa de Leonardo da Vinci, porque, como eu falei para vocês, ele demorava muito para pintar, muitas vezes não terminava a imagem e ele, com aquele esquema de camadas que ele ia sobrepondo, várias vezes ele apagava tudo que estava ali e pintava por cima. E alguns estudiosos, alguns grupos de pesquisa do Museu do Louvre e do Museu do Prado fizeram um escaneamento em infravermelho dessa tela e descobriram que por baixo da Mona Lisa, conforme conhecemos hoje, nós tínhamos esboços diferentes daquilo que chegou até nós. Inclusive, é daí talvez que a gente possa fazer aquela ligação com o que o Vasari disse. Talvez por baixo dessa Mona Lisa como ela está hoje, estivesse a Mona Lisa conforme Vasari descreve, como vimos no início. Então veja só aqui estas imagens, né? E aqui um estudo, né? Quer dizer, uma simulação do que teria de fato sido a Mona Lisa quando terminada. E aqui vocês podem ver a sobrancelha, os lábios mais corados, né? Os cílios e assim por diante. E agora, há pouco tempo atrás, não faz muitos anos que isso aconteceu, foi descoberta uma segunda versão da Mona Lisa no Museu do Prado, né? Que vejam só, essa Mona Lisa ela já está mais completa, né? Com mais algumas simulações do que teria sido esta Mona Lisa do Prado, não é? Claro que essas três imagens elas são a decomposição do que a Mona Lisa do Prado representa de fato, e representa que ela tem uma vivacidade muito maior, tanto em cores quanto em detalhes que estão ausentes na Mona Lisa canônica. Tá bom? Muito bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desta viagem, né, para dentro da obra a Mona Lisa Gioconda de Leonardo da Vinci. E se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe, deixe o seu comentário aí embaixo, o que você acha da Mona Lisa, quais outras obras você gostaria de ver tratadas aqui nestas mini aulas do canal Doni Correia, uma teia de ideias. Nos apoie, dê uma olhada aí embaixo como você pode nos apoiar, como você pode encontrar os meus cursos da área de linguagem cinematográfica e história do cinema brasileiro. E nos vemos na próxima. Até mais!